Boa noite. É sempre um prazer estar falando a respeito da Bíblia, das Escrituras, que é a palavra de Deus, não é verdade? Hoje nós vamos meditar no livro de Hebreus, a Epístola de Hebreus, que é uma epístola que foi escrita aos judeus, né, na Bíblia. Essa epístola, nós vamos então pensar hoje numa visão panorâmica, quer dizer, uma visão geral dessa epístola e pensando nela, o que ela pode nos trazer, que tipo de aplicação ela pode trazer para a vida do homem, principalmente dos cristãos, né? É importante pensar nessa epístola dessa forma. O que ela nos traz, o que ela traz para a vida do cristão, ok? Então tá. Então, começando, então, como a gente vai estar em Romanos, ou melhor, em Hebreus, os hebreus são os mesmos judeus, né? Porque a palavra hebreu está ligada mais à língua, que é o hebraico. Então, quem fala o hebraico são os judeus, né? Essa epístola, escrita por volta do ano 60, para os judeus, ela tem uma aplicação muito grande para a igreja, mas eram judeus cristãos ali na época, né? Foi escrito por um apóstolo, provavelmente. Ele não se identifica, então a gente não vai apontar quem é, quem provavelmente escreveu, né? Ele não quis se identificar. Mas o mais importante dessa epístola, que essa epístola foi aceita nas igrejas, nas mesmas igrejas onde ela era lida. Então, ela tem a inspiração do Espírito Santo, né? Isso que é o mais importante, pensar da epístola aos Hebreus. Então, vamos lá. Eu vou ler algumas passagens, eu vou citar algumas passagens desses 13 capítulos, já que é uma visão geral, mas eu vou falar de uma forma geral da epístola, com aplicações, com o objetivo da epístola, mas antes eu vou ler uma passagem da epístola, que é o capítulo 1 de Hebreus, né, da carta aos Hebreus. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta e ela diz o seguinte, olha: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, né? Cristo, né? A quem constituiu o que? Herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o que? O universo, quer dizer, através de Cristo ele construiu e criou o universo. Foi Cristo, o Deus Filho, que criou o universo, né? E ainda diz mais, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, né, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Né? Então Jesus está nos céus, isso que ele está dizendo aqui, né? Depois de ele ter se oferecido como oferta, como Cordeiro de Deus para que o homem pudesse ser salvo. Basta crer, né? É isso que está dizendo. Então, vai dizendo ainda, versículo 4 do capítulo 1 de Hebreus, onde nós estamos, nós hoje vamos estar em Hebreus, né? Epístola aos Hebreus. Aí diz o seguinte: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, né? Pois qual dos anjos disse jamais, ou seja, o que Deus disse aos anjos, o que o Pai disse aos anjos, né? Versículo 5: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então Cristo é o Filho de Deus, ou seja, é interessante essa questão do filho, né? A gente lembra de João capítulo 3, versículo 16, fala assim, olha, Evangelho de João, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, quando é unigênito, é único. Então, quando Deus vai dar Jesus como Filho, para que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus ofereceu Cristo na cruz, né, para morrer pelos nossos pecados, para que a justiça de Deus fosse, então, satisfeita. Então, o Filho de Deus era único. Em outras passagens, a gente vê em Colossenses, se não me engano, que vai dizer que Jesus é o primogênito da criação, ou seja, ele é o primeiro dos filhos de Deus, ele é o primeiro, não que ele criou, que ele foi criado, claro, ele é criador, existe N passagem que fala da divindade de Jesus, lá mesmo, nessa epístola, Colossenses ou Filipenses, agora eu me engano, não sei qual das duas, no capítulo 2 fala que sem ele nada do que existe existiria, porque ele criou todas as coisas. Então, como filho, ou seja, como alguém que encarnou, né? Ele estava com Deus lá no céu e se tornou homem para identificar conosco. Né? Hebreus fala disso, né? Porque ele experimentou o sofrimento para
ter compaixão de nós. Porque o cristão, Jesus, agora ele está no céu. 1 João capítulo 1, versículo finalzinho do capítulo 1 do primeira epístola de João, é a epístola, não é o evangelho. Fala que ele é o advogado e ele intercede por nós. Então, ele sabe o nosso sofrimento, das nossas lutas, né? Então, por quê? Porque ele experimentou como homem. Jesus encarnou, né, para ser homem, para morrer pelos pecados dos homens. Por isso que ele adquiriu a característica de filho, o título de filho. Então, o título de filho vem, né, não é porque ele foi criado, é porque ele se tornou herdeiro. Né? Um filho, normalmente, o que ele é? Ele é herdeiro. Né? Quando alguém tem um filho, né, as pessoas se casam, tem família, tem filho, morre. Quem é o herdeiro? O filho. Não que o pai vai morrer, mas o filho tem direito à herança. Né? Então, Jesus, por exemplo, como filho de Abraão, chamado filho de Abraão, ele é herdeiro da terra, filho de Abraão. Né? Porque foi prometido a terra, prometida a Abraão. Deus promete lá no Gênesis, né? E como filho de Davi, igual ele curava as pessoas lá nos evangelhos, alguém falava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Como filho de Davi, ele é herdeiro de quê? Do trono, né? Ele tem o direito de ser rei, né? Porque Davi foi rei, né, em Israel 1000 anos antes de Cristo, né? E Jesus vem da descendência dele. E como filho de homem, do homem, como ele se identifica, principalmente em Lucas, como filho do homem, ele tem direito a quê? Ele é herdeiro de quê? Do mundo, porque o homem é do mundo. Então Jesus é dono desse mundo, como filho do homem, né? Ele é herdeiro do mundo, porque é a coisa que ele mesmo criou, né? E como filho de Deus, ele é herdeiro de todas as coisas. Então ele é tudo isso, Jesus como filho, né? Agora, pensando ainda no Hebreus, onde eu estou lendo capítulo 1, pensando nele como filho, né? Eu lhe serei pai e ele me será filho. Isso aí está citando no capítulo 5. Essas passagens da Bíblia que está citando aqui, ela é escrita da diferença, as letrinhas menor, é porque está citando um salmo que Davi já tinha falado vários salmos que eram músicas e tal, cantadas pelos judeus no Antigo Testamento. Davi escreveu alguns salmos, o rei Davi, sem saber que ele é exatamente inspirado pelo Espírito Santo, dos detalhes da vida de Cristo que viria, né? Então, por isso que essas escritas menorzinhas assim na Bíblia, pequenininha, no meio está citando, o escritor hebreu, os hebreus estão citando um salmo lá atrás, né? Aí tudo isso aqui é salmo, essa parte aqui. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adoram, que é o Salmo 97, né? Por exemplo, quando ele fala assim, no versículo 7, ainda que quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Salmo 45. E, inclusive aqui está apontando a divindade de Cristo, porque no Salmo 45, Davi está chamando ele de o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Então, Deus ungiu a quem? A quem ele falou no versículo 8, o teu trono. No versículo 9, Deus, o Pai, vai ungir. A Bíblia, o Salmo 110, Davi fala assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Ou seja, quem é o Senhor? É Jeová. Quem disse o Senhor, é Jeová, que é o Pai. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem é o meu Senhor? Adonai, é o Deus Filho. Né? Isso é interessante, quando é no Salmo 110. E aqui no capítulo 1 de Hebreus, onde nós estamos, no versículo 9, fala aqui o seguinte, olha. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Essa parte eu já li. No versículo 10, ainda, no princípio, Senhor, lançaste o fundamento da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes, serás igualmente mudado. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a vida da salvação? Os anjos, Deus não disse nenhum anjo. Isso aqui ele está citando o Salmo 110, né, que eu já falei, né, mas Cristo é o Filho de Deus, né? E olha,
capítulo 2, versículo 1 fala assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aí aqui ele está dizendo que o escritor dizendo aos cristãos judeus, né, apegar a palavra. Olha, agora pensa comigo, no início, quando você lê, a Bíblia toda faz sentido. Quando você lê Jesus, ele nas andanças dele, e ele pregava, ele curava, ele não tinha dinheiro, mas ele multiplicava os pães, né? Então Jesus fazia tantos sinais, né? E uma coisa interessante pensar é que os fariseus, os líderes religiosos, eles perseguiam Jesus, né? Você sabe, os fariseus, saduceus, aqueles que tinham poder também, né? Quando a gente lê, por exemplo, um parênteses, o Salmo 2 fala assim, né? Que os povos, os reis, né? Maquinam ou se organizam, ou os reis, ou eles, em outras palavras, os reis, eles, deixa eu ver se eu tenho uma citação aqui, né? Eles conspiram, o Salmo 2 fala que eles conspiram contra o Senhor e o seu ungido, ou seja, contra o Pai e contra o Filho. Então, por que na política você observa, quando você olha a política, você vê tanta coisa errada, tanta coisa absurda, né? É porque os reis, né, aqueles que dominam no mundo, eles odeiam a Cristo, eles odeiam a moral, a verdade, a ética, o respeito, a igualdade, o domínio próprio, né? A longanimidade, a bondade, o amor, o perdão. Odeiam essas coisas. Quem faz isso, eles perseguem, né? Então Cristo pregou isso. Então os reis de hoje, quando eles fazem isso, fazem o mal, e eles governam o mal, os reis são os presidentes, os ministros, né? E etc. Né? Os deputados, vamos dizer assim, e agem contra o povo, é um atestado de que eles odeiam a Deus, né? E a gente sabe hoje como que é o cristianismo hoje, as pessoas se armam contra o cristianismo bíblico, né? Então, pensando nisso, Deus, desde o início, o Pai, desde o início, Deus, ele preparou, desde o início na Bíblia, um modo, um jeito, uma forma de... Tem duas formas. A gente fala com as pessoas quando a gente vai falar do Evangelho. A gente usa a Bíblia, né, a palavra, ou então a gente usa a natureza, né? Aqui, quando está falando para religiosos que conhecem a Bíblia, do Velho Testamento, o Hebreus, nós estamos falando para as pessoas que conhecem a Bíblia, mas a gente poderia falar também, por exemplo, para as pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem a Bíblia. Por exemplo, é uma passagem que a gente falaria para as pessoas que não conhecem o Evangelho. Do Evangelho dá a prova de que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem, e ele quer ter uma comunhão com o pecador agora, não depois, mas agora, né? Agora, né? Porque depois passou, né? Depois que morreu, acabou, né? Não adianta orar, interceder, porque já morreu, não. Porque o tempo dele é agora. A Bíblia fala isso. Eis o dia sobremodo oportuno, a palavra de Deus fala, né? Então, quando você lê, por exemplo, o livro de Romanos, ele fala que a própria natureza mostra para o homem que nós somos criados e que há uma sabedoria por trás de toda a criação, né? E o que eles falam aqui no capítulo 1 está falando assim, ó, Deus falou de muitas maneiras no passado, depois nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Deus fez, então, o universo. Por quem? Através de Cristo. E outras passagens vão falar que foi feito do nada, né? Esse é um ponto importante. Do nada, o invisível. Olha bem, desde o início, então, e antes, quando a gente pensa aí na questão de quem não conhece a Bíblia, talvez você não conheça a Bíblia, mas você deveria se aproximar dela porque ela é a palavra de Deus. E você já tem prova da existência de Deus, né? Por exemplo, Deus é invisível, né? Lembrei daquela passagem de João, capítulo 4, Evangelho de João, versículos 23 e 24, quando a mulher samaritana falou, olha, nós os samaritanos adoramos aqui no monte de Samaria, os judeus adoram em Jerusalém. Jesus falou assim, olha, a salvação vem dos judeus, quer dizer, vem do próprio Jesus que era judeu. Os judeus estão fazendo certo, vamos dizer assim, nesse ponto, mas Jesus vai dizer o seguinte, olha, vocês falam que tem que adorar nos montes.
os judeus falam que devem se adorar em Jerusalém. Eu, porém, vos digo, olha que coisa importante, a vinda de Cristo. Ele falou o seguinte, que haverá um tempo em que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí está falando de quê? Não de rituais. Ele não está falando de pompa. Jesus está falando do templo que Salomão fez em 1 Reis, lá, belo. Ele está falando de coração. Lembra do publicano? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. O outro fala, Senhor, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu dou esmolas. Jesus falou, quem saiu justificado? O que falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Então, Deus está com quem tem um coração contrito. Quando se criou o judaísmo, lá no Antigo Testamento, era a forma de lidar com Deus, e é um sistema que eu não vou ler, porque eu estou falando de forma resumida, mas em Hebreus você vê que, lendo o livro de Hebreus, entre outras coisas, você vai ver que nesses 13 capítulos, você vai perceber que, e eu vou citar algumas coisas desses 13 capítulos, é que o judaísmo ele era incompleto. Ele é tipo uma criança. Na fase de criança, a criança recebe leite, recebe mingau, né? Quando você vai se tornando maduro, você come alimento sólido. Então, o judaísmo era só um momento na história de iniciação. E a lei é bela, olha como que a lei era bela. Os rituais, né? A lei fala do conduta moral, né? O cristão deve ter boa conduta moral, mas a conduta moral maior dos cristãos é só você ler o capítulo 13, o último, né? É o amor. O amor faz todas as coisas. Por isso que Jesus disse para aquele jovem rico, amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o seu ser, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem rico chegou para Jesus. Que farei para ser salvo? Jesus, você conhece as leis, porque Jesus estava vivendo a lei ainda. Mas a salvação não é observar a lei exatamente, a salvação é crer em Cristo. Né? Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. É isso que Jesus fala no João capítulo 3. Porque Jesus estava dizendo para ele, observa os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, é o amor. E o maior amor é o de Cristo, que ele deu a vida por nós pecadores. E quem se arrepende e reconhece que é pecador, será salvo. João 5, versículo 24. E a salvação, ela é agora. Ela é agora. A comunhão que nós precisamos ter com Deus é no presente. Então, toda aquela religião, a lei, todos aqueles rituais, o candelabro, a arca da aliança, com os querubins, era um baú grandão, lá dentro estavam as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, e tinha também o tabernáculo, que era um lugar onde era um local grande, onde tinha uns quartos, ele era tudo cercado de pele de cabras, coloridos. Foi uma coisa fantástica. Tinha o pátio, o arraial, onde o povo ficava, onde oferecia uma vez por ano os holocaustos. Tudo foi, Deus mandou Moisés fazer. E lá no íntimo, no Santos dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, onde estava a tábua da lei lá dentro, ela parecia um baú. Tinha 2 querubins, 2 anjos com a asa enorme, de tudo de ouro. Quando o tabernáculo foi destruído, eles levaram a arca para o templo, no tempo já bem depois, no tempo quando foi quem construiu o templo, foi Salomão. Teve festa, teve músicas, né? Os caras da música só cobra criada, vamos dizer assim, né? Gedutum no Salmo, Asaf, os filhos de Corá. Gente, era muita música, era tudo bonito, era tudo muito lindo, tudo fantástico. Eles tinham a lei moral, eles tinham as festas. Aí quando eles tinham tudo isso judeu, e quando chega o tempo de Cristo, Cristo vem como cordeiro, morre pelos pecados da humanidade, e fala que todos precisam reconhecer que são pecadores e que acabou. O judaísmo só apontava para Cristo, né? Apontava para a santidade, apontava para o cordeiro que viria morrer pelos nossos pecados. E o que aconteceu com os fariseus que eles não aceitaram? E o orgulho. Aí eu pergunto, o que te impede de servir a Cristo? Que tipo de orgulho familiar? O judeu tinha muito orgulho, né? Eles tinham a tradição, eles tinham a fama, eles tinham tudo isso que eu disse, e muito, muito mais. Então agora, para reconhecer que é um pecador e precisa de Jesus, para o judeu isso era difícil. Então,
Jesus teve dificuldade com os judeus, né? E quando chega, né, agora para os judeus crentes, que já estavam sendo perseguidos em Roma, no capítulo 18 de Atos, lá está escrito que, no capítulo 18, está falando que os judeus, que o imperador Cláudio estava perseguindo. No início do capítulo 18 de Atos, inclusive Priscila e Áquila, que eram cristãos, tiveram que mudar de Roma, porque ele expulsou os cristãos de Roma, os judeus, né? Então, assim, resumindo, a epístola ela é para admoestar, é para exortar, é para fortalecer o cristão. Assim como era com os judeus, que perderam algo, né? Perderam o judaísmo, perderam casas, e está dizendo que Cristo perdeu muito mais. Cristo veio oferecer a vida pelos nossos pecados. Então, a ideia de Hebreus é não retroceder, é seguir servindo a Cristo todos os dias, lendo a Bíblia e orando, até a consumação do século, até quando o Senhor vier. Então, ela tem várias advertências, ou seja, de não retroceder. Essa que é a ideia geral de Hebreus. Agora, você fala, mas você falou que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Olha, na natureza, Romanos 1, eu estava dizendo e vou voltar a falar, mostra claramente que, por exemplo, a força da gravidade. Você sabe que existe a força da gravidade. Você não pega a pálpebra, você sabe que ela existe, ela é invisível, mas ela atua. Se você subir no terraço da sua casa e saltar lá de cima, o que vai acontecer? Você vai morrer, provavelmente, ou machucar demais, por causa da lei da gravidade. Ela não é palpável. Assim como a lei é imutável da natureza, que é a lei da gravidade, Deus também não muda. Se você pular hoje, a lei vai atuar em você da gravidade. Se eu pulasse ontem ou pular amanhã, é a mesma coisa. Então, Deus, como a assinatura de Deus, o invisível é muito importante. Cuidado com o visível. Né? Muita coisa do visível. Por exemplo, outra coisa importante que mostra a assinatura de Deus é do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É a ideia, o tempo. Né? Na lei da natureza nós temos o tempo. O tempo nós temos passado, presente e futuro. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você tem espaço, tem altura, largura, profundidade. A assinatura do Deus triuno. Quando você olha para a matéria, para as bases da matéria, o que é matéria, que foi Deus que criou, você tem, aprende nas escolas que tem o átomo, e o átomo é constituído de que? Prótons, elétrons e nêutrons. É a menor partícula da natureza, né? O átomo. Aí quando você vai para os estados básicos da matéria, você tem sólido, líquido e gasoso, ao triuno, 3 em 1 de novo, ao triuno. Né? Aí quando você vai para a música, você tem a melodia, a harmonia e o ritmo. Então, a assinatura de Deus, triuno, está em todo lugar. Né? É bom a gente pensar também a respeito, pensando na palavra de Deus, é bom a gente pensar que a epístola aos Romanos, ou melhor, aos Hebreus, ela fala e nos mostra, se a gente fosse ler, ela ia nos falar o seguinte, que ela ia nos falar, ou nos fala, depois do capítulo 2 em diante, ela vai falar que Cristo é superior à lei, ele é superior a tudo aquilo do passado, Cristo é superior a Adão. Por quê? Você lê do capítulo 3 ao versículo 9, capítulo 2 ao versículo 9, falando que Cristo é superior a Adão. Por quê? Porque Adão, né? Então, para aquelas pessoas que estavam no Antigo Testamento, não, Cristo veio. Aquele que havia de vir veio, é o Filho de Deus. E ele é superior a Adão. Por que ele é superior a Adão? Porque Cristo não falhou. Cristo foi fiel até a morte, né? Adão falhou, Adão foi tentado e cedeu, e Cristo foi tentado por Satanás, Cristo foi tentado o tempo todo, rejeitado, e Cristo chegou a ser morto na cruz, ele chegou até a ser morto. É o que a gente vê aqui, por exemplo, no capítulo 12, fala assim, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tens resistido até o sangue. Isso é o que? Hebreus 12, está aí no terceiro ou no quarto versículo. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Cristo resistiu até o sangue. O que é resistir até o sangue? É ser Marte. Ele foi fiel até. Então, Cristo, ele é superior a Moisés, a Adão, porque na luta contra o pecado, ele foi até a morte, e morte humilhante, que é a morte na cruz.
Aí na Epístola aos Hebreus vai continuar dizendo que Cristo ele é superior a Levi, né? O Levi, descendente de Jacó, é o povo escolhido, os descendentes de Levi foram escolhidos para o quê? Para ser o sacerdote. É eles que ofereciam o holocausto, o cordeiro para o povo, para o pecado do povo. E aqueles sacrifícios que eles ofereciam, aqui em Hebreus fala, o sacrifício que eles ofereciam era um sacrifício que era repetido, né? Então era um sacrifício que era feito todo ano e eles tinham que purificar primeiro do pecado deles, eles tinham que oferecer o sacrifício pelo próprio pecado, o cordeiro pelos pecados deles primeiro. Se eles entrassem lá no Santo dos Santos, no tabernáculo, e lá no santo e tivessem pecado, eles morriam. Por isso que eles até amarravam uma corda na perna deles, né? Então, quando Deus fala, por exemplo, então Cristo é superior, por quê? Porque o sacrifício dele ele é superior tanto aos levitas como a Arão. Por quê? Os sacerdotes, porque o sacrifício dele foi uma vez por toda, uma vez para sempre. Então, fala Hebreus que Cristo era superior a Levi, e superior aos levitas e superior a Arão. Aí quando você vai olhar a questão... Oh, meu Deus. Quando você vai olhar a questão da relação de Cristo com... a comparação de Cristo com Moisés, aí o que você vê? Você vê que Cristo foi superior a Moisés. Mas por que Cristo foi superior a Moisés? Moisés foi quem levou o povo, né? Cristo conduziu o povo à salvação. Ele conduziu o povo. Só que Moisés ele não era filho legítimo. Cristo nós mencionamos que ele é filho de Deus. Ele era o Criador e ele veio dos céus sem pecado. Então Moisés, na casa, ele era um servo, né? Moisés era um homem temente a Deus, mas era um servo mortal, né? E Cristo era um filho herdeiro, né? E o filho é herdeiro, como eu disse no início, né? Então Cristo é superior a Moisés. E quando você compara Cristo com Josué foi aquele que depois de Moisés levou o povo e atravessou o Jordão e distribuiu a terra para os povos, né? Os judeus, para as tribos. E ele distribuiu as terras normalmente para os judeus, para as 12 tribos. Então por que Cristo é superior a Josué? É porque Cristo, ele diz, o próprio livro vai dizer, aqui em Hebreus, vai dizer que Cristo trouxe descanso. Josué conseguiu levar o povo para a terra prometida, assentar o povo na terra, distribuir a terra, mas não conseguiu dar descanso para o povo. É só você ler depois do livro de Josué, o livro de Juízes. O povo continua. Tanto é que depois eles tiveram reis, tiveram juízes, depois quiseram rei, tiveram reis, Davi, Salomão, outros reis, depois foram para o cativeiro por causa da desobediência. Então, Cristo é superior a Josué, porque ele traz descanso para a alma. Olha a vida cristã. Então, por que nós estamos mencionando tudo isso aí? É a questão do visível, da religião, do visível, dos rituais, da música. Tudo isso faz parte, mas isso não pode ser principal, entendeu? Então, o principal é a nossa relação com Deus, não com objetos. Lembra lá no deserto o povo de Israel? Né? O povo de Israel teve um momento que eles pecaram contra Deus e Deus mandou cobras, serpentes, para picar eles e morrer envenenado. Aí o povo sofrendo, Deus falou assim, Moisés, faz uma haste de ouro, coloca uma cobra. Quem olhar para a cobra, para aquela serpente, será curado, né, de alguma mordida. Toda vez que alguém for mordido. Então, isso fala de quê? É uma coisa estranha, mas aquela cobra era um símbolo de Cristo. Por quê? Porque Cristo foi feito, em 1 Coríntios, me parece que 4, esse 4, fala que ele foi feito maldição por causa do nosso pecado. Ou seja, Cristo foi punido por Deus, que era o sacerdote ali, ele foi punido na cruz, né? E por isso que ele falou, meu pai, porque me desamparaste, como se ele fosse um pecador, e ele nunca pecou. Então aquela cobra é um sinal de que ele era o maldito de Deus ali. A representação lá em Moisés, muito antes da vinda de Cristo. Moisés viu há 2.500 anos atrás, e Cristo veio há 1.000 anos atrás. Veio porque ele já vivia, sempre viveu, né? Ele é desde a eternidade. Isaías fala, né? Então, aquela serpente, 1.500 anos de Cristo, 800 anos depois, no governo de Ezequias, ela existia ainda.
E o povo adorava ela, como se ela fosse Deus. Está escrito, quando você lê o livro de Reis, você vai ver que Ezequias foi o rei Ezequias, o bom rei Ezequias, mandou destruir aquela serpente. Olha como o povo guarda coisas sem importância, coisas que o homem ele é apegado no visível. Então o que nós temos que fazer na nossa vida? Nós somos chamados a sair, tem até a linguagem que fala assim, saindo do arraial, né? Ou seja, fala que nós devemos nos apegar ao invisível, a nossa fé no Deus invisível. Quando você lê os evangelhos, Jesus só elogia a fé nele, né? Até pessoas estrangeiras, nem ele veio primeiro para os judeus, porque era a promessa para os judeus, e abriu depois para todos, mas até os estrangeiros eram elogiados. E quando você lê os heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, onde nós estamos, você vai ver que eles todos perderam alguma coisa para ganhar na frente. Por exemplo, Moisés seria uma espécie de faraó, porque ele era filho da filha de faraó, que segundo a história, alguns historiadores falam que o faraó não tinha filho, e era só homem que podia ir para o lugar dele, ia como herdeiro. E diz a história, alguns desconfiam que foi até uma filha que assumiu o trono. E Moisés poderia ter sido faraó, se não alguém muito próximo. Ele tinha uma carreira fantástica do ponto de vista do ganho nesse mundo. Ele abriu mão de tudo. Hebreus capítulo 11 fala, para poder servir a Deus. Foi para o deserto caminhar com o povo. Paulo seria uma espécie de sumo sacerdote. Ele era muito versado. Largou tudo para pregar o evangelho. E os heróis da fé ali do Antigo Testamento, tantos fizeram, perderam para ganhar. Então o evangelho é ganhar. Como é que se ganha? Perdendo. Né? Jesus falou assim, aquele que não deixar pai, mãe, filho, bens, mulheres, não deixar, por minha causa não é digno de mim. Né? Então, isso que é o evangelho. O Hebreus mostra o que é o evangelho. Né? E eu vou ler assim, para finalizar, Hebreus 12, um pedacinho, fala assim, ó, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da má fama, né, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tens existido até o sangue, né? E estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como a filhos, pois que filho é que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos que se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então o que está dizendo? Então os filhos de Deus, o cristão, Deus vai corrigi-lo, né? Aqui na terra mesmo, né? Às vezes as provações vêm para corrigir, as dificuldades, às vezes para nos tornar pessoas melhores, né? Às vezes porque a gente tem muitos defeitos, precisa melhorar. Então as dificuldades vêm para nos tornar pessoas mais pacientes, né? Pessoas menos irritáveis, pessoas que têm menos vaidade, né? Que pessoas, isso é santidade, pessoas largando o orgulho, a arrogância, autoconfiança, severidade, egoísmo, né? Ganância, avareza, né? E essas coisas, dessas coisas que Deus quer nos livrar, nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus. A salvação é pela fé, mas Deus quer, para a gente um dia participar da santidade dele, da presença dele, Deus quer então que nos trata. É por isso que essa passagem, início de Hebreus 12, fala disso, que Deus ele nos disciplina. Disciplina quem? Os filhos dele, né? Disciplina aqueles que creem que Jesus é seu Senhor e Salvador, para que nos tornemos participantes do reino um dia, né? Então, quem recebe Jesus como Salvador se torna crente, se torna um cristão. Agora, e Deus vai mudar a salvação. Efésios capítulo 2 fala que é pela fé, né, de obras, né? É dom de Deus, mas uma vez salvo, né, um cristão agora deve estudar a palavra, aprender a palavra para se tornar parecido com Cristo, para um dia nós vivemos com Deus para sempre. A felicidade não é aqui, não é nesse mundo. Tire os olhos do mundo visível, do mundo palpável. Foque
os olhos principalmente nas coisas do alto. Buscai as coisas do alto, como todos aqueles heróis da fé esperavam alcançar. O capítulo 11 de Hebreus fala que não foi alcançado. Abraão não alcançou, ele buscou a terra prometida, ele teve uma descendência grande, mas ele não alcançou, né? Ele viveu peregrino. Peregrino é viver andante, viajante, né? Então nós somos mais nada do que cristãos, aqueles que temem a Jesus, amam a Deus, creem em Jesus como seu Salvador, são nada mais do que peregrinos. Como peregrinos nós estamos de passagem. Estamos aqui para servir a Deus, para amar o próximo, né? E deixar Deus cuidar da gente. Ele sabe o que é melhor para a gente. Cuidar do nosso caráter e nos transformar de dia a dia para sermos mais parecidos com Cristo. Esse corpo físico vai ser transformado um dia, né? Esse vai ser transformado, esse corpo de cansaço, né? Muitas vezes atraído pelo pecado, né? E a gente peca, como diz João, primeiro epístola de João, capítulo 1 e capítulo 2, no final do capítulo 1 e início do capítulo 2, se nós pecarmos, nós temos um advogado que é Jesus, que está lá, intercedendo por nós, né? Que Jesus possa te abençoar ricamente e que a lição maior de Hebreus é perseverança. É não se envolver, não se deixar ganhar e se impressionar pelo visível, mas esteja sempre em mente, em espírito, orando, né? Olha como Jesus falou, como é que a gente ora, né? Jesus falou, não é que a gente não possa orar em praça pública, não possa orar nas igrejas, mas ele fala que você vai orar, você vai e fecha a porta do seu quarto, e só você e Deus. E quando você vai ajudar alguém, o que ele fala lá no início do Evangelho de Mateus também? Ele fala que a sua mão direita não precisa saber, lá no Sermão da Montanha, capítulo 4, 5, 6, ou 5, 6 e 7. Sua mão direita não precisa saber o que a mão esquerda está fazendo. Ele está falando das coisas não visíveis, né? E ele fala que aquela viúva, um monte de gente deu um monte de dinheiro lá no gasofilaço. A viúva deu 2 moedas. Ele falou, Jesus observando, ele falou, ela deu mais. Por quê? Por causa do coração. E quando Jesus fazia milagres, curava as pessoas, o que ele falava? João capítulo 8, Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 5, o que ele falava? Vai, não conta para ninguém, vai apresentar ao sacerdote, igual manda a lei de Moisés. Jesus não viveu na lei, ele cumpriu a lei, ou seja, ele foi o cordeiro pelos nossos pecados, que morreu pelos nossos pecados. E ele falou, vai, não conte para ninguém. Por quê? Porque Jesus veio cumprir a lei. Jesus não estava buscando fama, Jesus estava buscando somente fazer a vontade do Pai. Teve um momento que os irmãos dele, vendo que ele fazia muitos milagres, sinais, falou assim, de vez em quando Jesus fazia um sinal, ele até fugia, né, saía. Mas por que ele fazia? Para provar que ele era o Filho de Deus e para cumprir Isaías 61, parece, 61, que fala que ele veio até nós e tomou sobre si as nossas dores e a nossa enfermidade levou sobre si. Então, lá fala que o Messias viria. Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. Então, Jesus levou a sério, ele cumpriu a palavra que estava escrita a respeito dele. Então, quando os irmãos dele viram, falou assim, por que você não se apresenta ao mundo? Os irmãos dele não tinham se convertido ainda, eles se convertem em Atos 1. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles se converteram. Por que você não apresenta ao mundo? Né? Ou seja, você tem o seu dom é tão espetacular. Então, assim, é muito do homem natural, a gente tem que tomar cuidado. Querer aparecer, querer ser alguém. E nós devemos ser alguém, procurar ser alguém? Não. Nós devemos andar, como a Bíblia vai dizer, me parece que o próprio Hebreus vai falar que nós devemos andar conforme Deus nos deu, né, o dom. E o objetivo nosso, de todo cristão, sempre deve ser, tudo que fizer é para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Então, é isso que Paulo fez. Pregou o evangelho, é isso que Pedro fez. Não estava buscando riqueza, fama, né? Não estava buscando nada disso. Estava buscando agradar a Deus e viver uma vida de comunhão com Deus. Esse aqui é o evangelho de Cristo. Isso é o que Deus quer de nós. Uma vida de comunhão com Deus em primeiro lugar e sempre. Orando sempre em casa, em espírito, lendo a palavra. É assim que você se fortalece espiritualmente. Não é verdade? Então é isso que Deus quer de todo cristão. Viver o evangelho diário, né? Ler a palavra, é isso que Deus espera. Então, o livro de Hebreus mostrou os heróis da fé, muitos deles, igual Isaías, foi cerrado pelo meio. Dizem que foi Isaías a tradição, né? Um grande profeta. Seria até o próprio rei Manassés, a tradição fala.
Se foi mesmo, Manassés teve um momento que ele foi um péssimo rei, fez muita coisa errada, depois ele arrependeu. Né? Imagina no céu Manassés encontrar Isaías. Isaías o perdoou, claro. Né? O próprio Paulo apóstolo, no livro de Atos, diz também que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele que estava guardando a roupa ali do pessoal, ele era novo, ele estava guardando, ele estava segurando as capas das pessoas, eles metendo pedra no Estevão. Estevão perdoou todo mundo e subiu ao céu. E Paulo um dia vai encontrar com Estevão. Então veja o que é o mundo, o que é um homem sem Deus, sem a luz do Evangelho, e faz loucuras, e como é o homem transformado. Ele perdoa. Você perdoa as pessoas? Né? Você ama o seu inimigo? Amai os vossos inimigos. Orai pelo que vos persegue. Você alcançou isso? Se você, o Espírito Santo te transformou, né, o seu coração para ser um crente, agora precisa ser lapidado, então você perdoa os seus inimigos. Então um dia Paulo vai encontrar com Estevão, e um dia Manassés vai encontrar com Isaías, né? E que eu só quero mostrar a transformação, né, que o Evangelho pode fazer na vida de cada um. O ponto que o homem sem Deus é cego, né, e é louco, e espiritualmente falando, e está sujeito às maiores loucuras, e o homem transformado, como ele é manso, e como ele se deixa moldar. Né? Que Jesus possa fazer a obra no teu coração, que você possa deixar cada dia lendo as Escrituras, orando sempre, sem cessar em espírito, no trabalho, no ônibus, né? Buscar uma comunhão maior com Deus, para que Deus se manifeste na sua vida e Deus seja glorificado. Que assim seja. Amém.